A graça e a paz do Senhor para todos. Estamos de volta à nossa segunda aula do curso sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 1. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mais uma vez, o objetivo do nosso curso, que é nos aproximarmos do livro de Salmos, conhecer um pouco da estrutura desse livro, as principais características e como nós podemos aplicar seus ensinamentos à nossa vida, na nossa vida cristã. Afinal de contas, se eu aprendo algo e não coloco em prática, esse conhecimento ele acaba ficando sem utilidade. E o Senhor deseja que a gente coloque a palavra dele em ação na nossa vida. Nós não podemos ser meros ouvintes da palavra. Mais uma vez, aqui os tópicos que vamos estudar nesse curso. Teremos 10 lições. Hoje temos a nossa segunda aula. Vamos estudar o Salmo 1. E o título é Qual o segredo da felicidade? Qual é realmente o segredo da felicidade? Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma leitura desse salmo, Salmo 1, que é um salmo bastante conhecido. Diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo, ele introduz todo o livro de Salmos, essa coleção de poesias, cânticos do povo de Deus. E é um salmo de sabedoria. Dentre as categorias dos salmos, esse é um dos salmos de sabedoria. E a sabedoria, do ponto de vista de Deus, conforme a sua palavra nos apresenta, não é apenas termos conhecimento, mas sabermos colocar em prática as orientações dele e da sua palavra. Por isso, o Salmo de Sabedoria, ele busca nos trazer essas orientações práticas, como Deus quer que nós vivamos. E esse texto do Salmo 1 começa, no seu primeiro versículo, falando em bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. O que é bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Segundo o conceito bíblico, bem-aventurado é aquele que é abençoado, aquele que é ditoso, feliz, aquela pessoa que goza de uma felicidade perfeita, completa, concedida por Deus. É mais do que apenas um momento de alegria, é mais do que apenas a experiência de sentir-se feliz em determinada circunstância. Mas a bem-aventurança está ligada à nossa vida, à nossa caminhada com Deus. E nesse texto, versículo 1 do Salmo 1, a expressão aparece aqui na forma de uma interjeição. É como se o escritor, o salmista, estivesse dizendo como é feliz, como é bem-aventurado, ou quão bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembrando que as bem-aventuranças aparecem também no ensino de Jesus, lá na introdução do Sermão do Monte, nos capítulo 5 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde Jesus, introduzindo o seu ensino naquilo que é considerado
a constituição do reino de Deus, ele nos fala sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, o tema das bem-aventuranças aparece também no ensino do nosso Senhor Jesus. E qual é o ensino central desse salmo? Poderíamos resumir esse ensino nessa questão: as escolhas que nós fazemos. As escolhas que fazemos vão determinar, vão definir os resultados que nós vamos alcançar. E qual é a conduta que Deus espera de nós? Qual é a conduta, o estilo de vida que vai atrair a bênção de Deus, que vai atrair a bem-aventurança da parte de Deus? Os temas do justo, do ímpio, o julgamento de Deus, a excelência da lei do Senhor aparecem aqui nesse texto, são repetidas ao longo do texto do Salmo 1. E os primeiros versículos nos apresentam o caminho que nós podemos chamar o caminho da vida, o caminho daquele que serve a Deus, o caminho do justo. E é interessante porque o salmista começa falando ou nos ensinando não o que o justo faz, mas o que o justo não faz. Ele diz que o justo ele não caminha, ele não para e ele não habita entre aqueles que desprezam o Senhor. Ele, nesse versículo, ainda no versículo 1, ele coloca que o homem que ama o Senhor, o justo, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos entender um pouco o sentido dessas palavras, desses verbos que aparecem lá no original. A palavra, o verbo que está traduzido nas nossas Bíblias como andar, ele tem o sentido de caminhar, passear. Aquela caminhada, aquele passeio despretensioso, descompromissado, digamos assim. O verbo seguinte se refere a parar. Quando algo chama a nossa atenção, então nós paramos, nós nos detemos para olhar, para observar com mais detalhes. E por último, a palavra que aparece traduzida na nossa Bíblia como assentar-se, tem o sentido de habitar. Tem o sentido de não apenas parar, mas passar a fazer parte daquele contexto de uma maneira permanente. Por isso, o texto do Salmo 1 nos alerta para que nós não percamos o nosso tempo, não dediquemos a nossa atenção, nem façamos a nossa morada entre aqueles que desprezam o Senhor. E é interessante que essa sequência de ações, essa sequência de verbos, o andar, o deter-se, o assentar-se, descreve uma gradação. Nós podemos imaginar que a pessoa está descendo cada vez mais, se comprometendo cada vez mais com o mundo, com as coisas do mundo, e se afastando de Deus. Quanto mais baixo o homem desce, mais distante ele fica do Senhor. E esse texto, no texto original, os verbos eles estão no passado. Então o salmista está dizendo: bem-aventurado é o homem que no passado tomou essa decisão. Ele não andou no conselho dos ímpios, ele não se deteve no caminho dos pecadores e nem se assentou na roda dos escarnecedores. Ele prossegue nos mostrando, ainda nesse versículo, 3 perigos que rondam aqueles que iniciam essa caminhada junto com o Senhor. Ele nos apresenta aqui o conselho dos ímpios. Seria o conselho ou a comunhão daqueles que se opõem a Deus, não por ignorância, mas conscientemente.
pessoas que conscientemente se afastam de Deus e caminham para a perdição. Depois ele nos apresenta o caminho dos pecadores. A palavra que está traduzida nas nossas vidas como pecadores, que aqui é Hataim, aponta para aqueles que estão vagando sem rumo, sem direção, que estão errando o caminho, que estão por um caminho que os afasta cada vez mais de Deus. É o estilo de vida daqueles que estão alienados de Deus, estão distantes de Deus. E a roda dos escarnecedores significa aqui literalmente a habitação dos zombadores. E aqui o foco não é o humor, a zombaria nesse sentido. É no sentido de escarnecer das coisas de Deus. Voltar-se contra Deus, contra as coisas de Deus, de uma maneira zombeteira, de uma maneira desrespeitosa. E aqui é o assentamento, é a habitação dos zombadores. Aquele que se assenta com os zombadores passa a fazer parte não apenas das suas conversas, mas passa a fazer parte do próprio grupo daqueles que zombam de Deus e das coisas sagradas. O salmista prossegue nos apresentando nesse caminho, que é o caminho da vida, o caminho da justiça. Ele nos mostra que o justo, ele é aquele que deseja a lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele anela conhecer a Deus e a sua palavra. Ele não apenas deseja essa lei, mas ele medita na lei, medita nos ensinamentos do Senhor de forma contínua. E meditar é muito mais do que apenas ler. Meditar é aprofundar-se, buscar o sentido e principalmente buscar entender o que o Senhor quer que nós façamos a partir da sua palavra. Aqui o salmista se refere à lei do Senhor, mas de maneira mais restrita, seriam os 5 livros da lei, o Pentateuco, mas é claro que essa expressão ela se estende a toda a palavra de Deus, a toda a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a qual nós temos acesso. Então, o justo, ele não apenas se afasta do caminho dos pecadores, dos escarnecedores, dos ímpios, mas ele busca conhecer a Deus ao conhecer a sua palavra, ao meditar na sua palavra. E aí a pergunta que eu e você temos que fazer é: o que tem sido o meu prazer? Em que tem baseado o meu prazer? Será que a palavra de Deus realmente traz ao meu coração essa alegria, esse desejo de conhecer cada vez mais e praticá-la? Aqui, o salmista, no versículo 3, nos apresenta os resultados da meditação na lei do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus e buscamos aplicar os seus ensinos na nossa vida, consequências virão. E aqui ele usa a figura da árvore. As árvores, ou a figura das árvores, aparece muitas vezes na Bíblia. As árvores são usadas como figuras, metáforas para se referir ao povo de Israel, à igreja do Senhor. É uma metáfora muito presente em toda a Bíblia. E aqui ele nos mostra o seguinte: aquele que serve ao Senhor, aquele que medita na sua palavra, aquele que busca praticar essa palavra, ele será como uma árvore. É uma figura maravilhosa. A árvore ela foi plantada. Deus a plantou. É necessário que haja alguém que lance essa semente, que cultive essa semente. Aqui a árvore foi plantada.
plantada por Deus. Deus é o responsável pela existência dessa árvore, Deus é o responsável pela nutrição dessa árvore, Deus é o responsável pela saúde dessa árvore. E ela foi plantada no lugar certo, junto a correntes de águas, um lugar onde ela vai obter aquilo que é necessário para o seu crescimento e para poder frutificar. E frutificará no tempo certo. Ela não apenas foi plantada por Deus e plantada por Deus no lugar certo, mas ela foi plantada para frutificar. E o seu fruto vem no tempo certo. É interessante que muitas vezes nós queremos que os frutos apareçam imediatamente, que os resultados das nossas atitudes aconteçam ou apareçam de maneira instantânea. Porém, no reino de Deus, as coisas são diferentes, porque vão acontecer no tempo do Senhor. Uma árvore, ela demora a crescer, ela demora a se tornar forte, ela leva tempo até que possa frutificar. Assim também nós temos que ter a paciência e a perseverança, porque no tempo certo nós também frutificaremos e colheremos os resultados das nossas atitudes. E essa árvore, que representa aqui o justo, ela resiste às intempéries, as suas folhas não murcham, independente do tempo da seca, do tempo das chuvas, do tempo dos ventos, as suas folhas não murcham. Ele vai resistir às intempéries da vida. E aqui ele traz o clímax do que vai acontecer. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Aqui nós estamos diante de um paralelismo sintético, como nós já vimos na aula passada, onde o autor, o salmista, ele nos apresenta de maneira crescente, acrescentando a cada palavra, a cada parte desse versículo e concluindo de maneira, digamos assim, grandiosa, que tudo isso vai resultar em triunfo, em prosperidade para aquele que serve ao Senhor. Aqui nós vemos o contraste, a partir do versículo 4, quando os nossos olhos se voltam para o que acontece com o ímpio. O que vai acontecer com esse ímpio? Não será mais o caminho da vida, mas o caminho da condenação. Aqui os ímpios são comparados à palha. Essa palavra palha, que está traduzida na nossa Bíblia, na maioria das Bíblias como moinha, ela significa aquilo que resta depois que os cereais são debulhados. Apenas restos, apenas a palha, algo que não tem valor, algo que não tem peso e que será arrebatado, será espalhado pelo vento. O ímpio, aquele que está alienado de Deus, aquele que está distante de Deus, ele é uma pessoa vazia, é uma pessoa que está sujeita ao julgamento de Deus. Pode ser que aos olhos do mundo eles até estejam prosperando, mas a verdade é que no tempo certo também, no dia do Senhor, no dia do juízo de Deus, quando ele há de julgar vivos e mortos, os ímpios serão arrebatados pelo juízo de Deus. E eu coloquei aqui o texto de Mateus capítulo 3, versículo 12, que é uma parte do discurso de João Batista a respeito de Jesus, lá no início do Evangelho de Mateus, quando ele diz que Jesus é aquele que tem a pá e que irá limpar a sua eira, e vai separar o trigo, e o trigo, o fruto, ele será guardado no celeiro. Mas a palha
ela será lançada fora para ser queimada, representando assim o julgamento de Deus sobre os ímpios. Por isso o texto diz no versículo 4, não são assim os ímpios, não são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eles são como a palha. Eles são como a moinha que o vento dispersa ou que o vento espalha. E esse caminho da condenação aponta para o futuro. Qual é o futuro dos ímpios? Aqui, no versículo 5, o salmista nos apresenta a situação final, quando os ímpios estarão diante de Deus, eles não resistirão no dia do julgamento. Aqui a palavra, o verbo, lá no hebraico, significa ficar em pé. Mas ficar em pé no sentido de combate. Significa dizer que os ímpios eles não poderão se levantar diante de Deus para se opor a Deus, contestando o seu juízo, o seu julgamento. Eles não poderão se opor a Deus, eles são indesculpáveis. E eles não apenas não poderão estar de pé diante de Deus no dia do juízo, mas também não poderão ser contados entre os justos. Eles não farão parte da Assembleia dos Santos, da Assembleia dos Remidos. Aqui nós temos, mais uma vez, uma visão voltada para o futuro, voltada para a eternidade. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O versículo 6 nos apresenta aqui o resultado disso tudo. Dois estilos de vida, duas opções de vida e dois resultados completamente diferentes. O caminho dos justos é o caminho que está diante do Senhor. Ele é conhecido pelo Senhor. O Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho aqui representa a vida, a existência, toda a totalidade da existência do justo. O Senhor conhece. E esse verbo usado aqui, yada, é uma palavra que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, tem o sentido de conhecer e aponta para intimidade. O Senhor não apenas conhece de longe, não apenas conhece de ouvir falar, mas o Senhor conhece em detalhes a nossa vida. A nossa vida está diante do Senhor, diante dele. E o caminho dos ímpios é o caminho que leva à destruição. Por isso o texto diz, na conclusão desse salmo, porém, o caminho dos ímpios perecerá. É o caminho que leva à ruína, que leva à destruição. E aqui a palavra avad, ela é uma palavra que significa destruição, significa perecimento. E a origem do termo Abaddon, que aparece lá em Apocalipse 9:11, onde tem o sentido de destruição, também dentro de um contexto escatológico, um contexto de julgamento futuro de Deus. Então, o caminho dos ímpios, ele leva à ruína, à destruição, à condenação. E aí cabe aqui uma reflexão para nós concluirmos, pensarmos um pouco. A figura da árvore aparece de novo aqui, e não apenas aquilo que é visível, essa bela copa com frutos evidentes, mas eu queria chamar a atenção para as raízes. E fica a pergunta, em que terreno está plantada a sua vida? Em que terreno está plantada a minha vida? Aonde eu lancei as minhas raízes? Se eu lancei as minhas raízes no terreno fértil do Senhor, então eu terei como resultado o frutificar na minha vida. Mesmo que isso leve tempo, mesmo que aos olhos do mundo isso não seja evidente, porque as raízes não aparecem, as raízes estão escondidas, estão ocultas, mas no tempo certo,
o Senhor há de cumprir a sua palavra. Por isso, vamos lançar raízes profundas, porque raízes profundas geram árvores fortes. E aqui nós temos que parar um pouco e pensar. O Salmo 1 nos apresenta essa visão, contraste claro, evidente entre o justo e o ímpio. E a bem-aventurança do justo contrasta com a condenação, com a destruição final do ímpio. Mas muitas vezes nós somos levados a pensar, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar isso. Aparentemente, os ímpios estão prosperando. É um tema que vai aparecer no livro de Salmos. Aparece, por exemplo, no Salmo 37, onde nós somos exortados a não olharmos para a prosperidade do ímpio, a não termos inveja da prosperidade do ímpio, porque é uma prosperidade temporária e passageira. No Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, mostra um conflito que assaltou o coração do salmista, assaltou o coração de Asaf, onde ele parou, olhou e disse, mas será que realmente vale a pena servir a Deus? E ele chega à conclusão que sim, vale a pena servir a Deus. E nós, como servos de Deus, nesse tempo, nessa geração, também precisamos viver sob essa perspectiva, sob essa convicção de que vale a pena servir a Deus. Porque aquele que serve ao Senhor, ele será realmente bem-aventurado. Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Em nome de Jesus.